As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos aqui com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, encurtando distância para você que quer os benefícios da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, a primeira dúvida vem da Rosilene Rodrigues Pereira, em Juazeiro do Norte. Gostaria de saber se em caso de perda auditiva eu tenho direito a algum benefício ou aposentadoria especial. Sempre trabalhei como costureiro e trabalho com máquinas industriais com muito barulho. Quando houve a perda auditiva, diz a dona Rosilene Rodrigues, eu trabalhava em uma empresa na qual o médico não queria dar baixa na minha carteira porque estava saindo doente. E agora, o que posso fazer? Qual é o conselho para a dona Rosilene e professor Tiago Albuquerque? Olá, Luzenor, mais uma vez um prazer estar aqui falando com todos os internautas e ouvintes do Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria. Dona Rosilene, nosso grande abraço aí para a região do Cariri. A resposta é a seguinte, dona Rosilene, é possível que a senhora tenha direito a um benefício por incapacidade desde que comprovada que essa disacusia, essa perda auditiva, ela implique na impossibilidade de você trabalhar. Agora, se essa perda auditiva apenas fizer com que a senhora tenha uma redução da capacidade laborativa, é possível que a senhora, ao invés de ter um benefício por incapacidade, tenha direito a um auxílio acidente, que é um benefício para quem teve uma sequela de uma lesão consolidada que implica na redução da capacidade laborativa. Maiane, em Campanário, Tianguá, ela pede explicação sobre o pagamento de pensão pelo INSS. A pensão, professor Tiago, pode ser em caso de morte ou pensão alimentícia? Só são esses dois tipos de pensões? Maiane, é sim, só que a pensão alimentícia ela tem natureza civil e não previdenciária. Agora, quando a pessoa está recebendo uma pensão alimentícia e a pessoa que paga a pensão alimentícia vem a óbito, a depender do caso, essa pensão alimentícia pode ser convertida numa pensão por morte. Por exemplo, se for uma ex-mulher que recebia pensão de alimentos do marido, então ela tem direito a converter essa pensão de alimentos numa pensão por morte. A outra pensão que não tem natureza civil, que tem natureza apenas previdenciária, é essa pensão por morte que é paga aos dependentes daquela pessoa que veio a óbito e era segurado da Previdência Social. Tem também dúvidas sobre esse assunto da Rosângela em Acopiara. Ela gostaria de saber, professor Tiago, se a filha de 6 anos de idade tem direito a uma pensão porque está com 2 anos que o pai dela faleceu de um acidente, mas só contribuiu de 1995 a 2009, ou seja, 14 anos de contribuição, professor Tiago. 14 anos de contribuição, mas na época em que ele se acidentou e que ele veio a óbito, ele não tinha a qualidade de segurado. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele é um seguro. Então significa que você tem que estar pagando esse seguro para ser coberto na hora do infortúnio, na hora do óbito, da contingência social. Então, como tinha muito tempo que ele tinha parado de contribuir, ele não estava dentro da qualidade, então ela não faz jus à pensão por morte. Ou seja, professor Tiago, como o pai da filha da Rosângela estava sem carteira assinada ou sem contribuição no dia que ele estava que ele sofreu o acidente e veio a óbito, nesse caso ele não tinha a condição de segurado que permitiria deixar a pensão para herdeiros. Isso mesmo, Luzenor. A qualidade de segurado ela é mantida de uma forma ordinária, ou seja, quando você está pagando a Previdência Social, ou de uma forma extraordinária, que é quando você não paga a Previdência, mas tem a qualidade extraordinária de segurado. É naquele chamado período de graça, que ele vai no máximo até 37 meses e 15 dias. Mas o marido da Rosângela e o ex-marido dela estava trabalhando só até 2009. Então tem um lapso temporal muito grande. Então ele, mesmo que estivesse coberto pelo período de graça, esse período de graça já tinha acabado há muito tempo. Professor Tiago, quem quer informações ou esclarecimentos na área da Previdência Social, encontra aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria a linha direta do nosso WhatsApp 085 99273 4353. Raimundo Nonato, em Horizonte. Sou aposentado por invalidez. Quero saber se quando eu morrer, a minha mulher fica com a minha aposentadoria ou será aposentada, ou será a aposentadoria quando ficar viúva? Seu Raimundo Nonato, se o senhor tem um relacionamento de união estável ou casamento com ela, sim, a sua aposentadoria por invalidez vai dar ensejo, vai ser transformada, vai gerar uma pensão por morte para ela. Nada impede que, além dessa pensão por morte, se ela provar também que cumpriu o requisito de carência e tem a idade mínima, além da pensão, ela também tem direito à própria aposentadoria dela. Zelina Maria, em Campos Sales, sou agricultora, tenho 51 anos de idade, sou viúva e sou pensionista. Queria saber se tenho direito à aposentadoria daqui a 4 anos. Se a senhora comprovar que sim, trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural,
rural, na agricultura, então aos 55 anos de idade a senhora vai ter direito também à aposentadoria e pode receber os dois ao mesmo tempo, a aposentadoria e a pensão por morte. Dona Antônia em Quixeramobim, tenho 64 anos de idade, sou pensionista por morte, dei entrada na aposentadoria por ser agricultora, com um advogado há uns 5 anos, tenho esse direito da aposentadoria? Pode ser que sim, mas para isso a senhora vai ter que provar que realmente trabalhou pelo menos 15 anos, que é o período de carência mínimo para ter direito à aposentadoria. Eliane em Granja, queria saber se eu tenho direito a receber a pensão que eu ganhei quando era criança do meu tio que morreu e que quem está recebendo é o meu pai. Ele diz que a pensão é dele e não minha. Então quem tem direito? É ele ou eu? Porque já tenho 34 anos de idade e 4 filhos e ele não me dá nem um centavo dessa pensão. Eliane, pode ser que, a depender de quando seu tio veio a óbito, ele teria designado você para ser o menor designado, aquela pessoa que eu podia indicar se eu não tinha nenhum dependente direto meu ali. Agora, essa dependência, ela acaba num período, acaba quando você completasse 21 anos de idade. Aí só teria direito quem ainda tivesse a qualidade de dependente, que pode ser justamente um dos casos do artigo 16, inciso 3, que é o irmão. Nesse caso, professor Tiago, é uma pensão que é paga de forma legal, sem nenhuma objeção aqui. Sim, Luzenor. Antigamente havia a previsão desse menor designado. A pessoa que, mesmo não sendo meu irmão, meu filho ou meu companheiro, eu podia designar. Se eu não tivesse um dependente ali, eu podia apontar aquele meu sobrinho, aquele meu afilhado para ser o meu dependente. Essa figura acabou no dia 28 de abril de 95, mas para os óbitos ocorridos até então, era possível que essa pensão fosse destinada. Só que quando acabasse os 21 anos de idade, esse menor designado não teria mais direito à pensão. E essa cota dele seria revertido para quem ainda tivesse a qualidade de dependente. Anote aí a linha direta do Jornal Alerta Geral, o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Você manda uma mensagem aqui, o professor Tiago responde e esclarece a sua dúvida na área da Previdência Social. Ana Márcia em Tianguá, ela disse que o pai faleceu há pouco menos de 5 meses e ela quer saber se a mãe, que vai completar 63 anos de idade, tem direito a algum benefício. Pode ser que sim, né? Se ela comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade vinculada ao regime geral de previdência social, ela pode ter direito à aposentadoria dela. E se o seu pai era um segurado da Previdência Social ou já estava aposentado, o benefício dele dá direito a ela receber uma pensão por morte também. Seja aposentadoria rural ou aposentadoria urbana. Independente da modalidade de filiação, seja como segurado urbano ou como segurado especial, essa aposentadoria dá direito a uma pensão por morte. Jocélio está em Viçosa do Ceará, professor Tiago. Diz que deu entrada no INSS sobre o benefício da filha e está nas mãos de um advogado há 2 meses e não tem nenhuma resposta. O que fazer? Pelo tempo aqui, que ainda é curto, é esperar, né, professor Tiago? É verdade, Luzenor. 2 meses é um tempo ainda muito exíguo para você já estar querendo, assim, receber logo a resposta, né? Porque tem a resposta do INSS, depois se o INSS negar, ele pode entrar na justiça. Então é ter um pouquinho mais de paciência aí, mais pelo menos 2 meses para ter essa resposta. Luciano Barros está em Tianguá, diz que tem 20 anos de contribuição, com carteira assinada, 48 anos de idade e já quer saber quando poderá pedir a aposentadoria. Seu Luciano, para o senhor pode entrar na regra de transição, porque já estava afiliado à Previdência Social antes da reforma, só que a sua regra de transição vai fazer com que você trabalhe muito mais tempo do que esperar a idade mínima de 65 anos. Então, para o senhor vai ser mais vantajoso esperar a idade de 65 para poder se aposentar. Mais uma dúvida, Francineide em Guaiúba, região metropolitana de Fortaleza. Sou agricultora, paguei o sindicato até 2004 e devido às condições econômicas parei. Será que eu tenho chance de me aposentar um dia? Sim, dona Francineide, o pagamento da contribuição sindical é apenas uma das provas que você pode utilizar que tinha atividade segurada especial de agricultura. O fato de você não pagar o sindicato não impede que você prove através de outros meios que desempenhava essa atividade. Por exemplo, através de registros que você tem na escola do seu filho, que indique que a senhora é agricultora, um atendimento no posto de saúde, certidão eleitoral ou a compra de insumos agrícolas. Maria de Fátima de Freitas em Baturité, tenho 65 anos de idade, paguei o INSS por 15 anos, dei entrada na minha aposentadoria em 2019 e o pedido veio negado. Dei entrada por idade e o pedido foi negado mais uma vez e agora recorri à justiça. Se eu conseguir me aposentar, será que eu vou receber esse atrasado do tempo que eu dei entrada até hoje?
Dúvida da Maria de Fátima, professor Tiago. Sim, dona Maria, se a senhora já tinha os 15 anos de contribuição, que é o período equivalente à carência, então a senhora já tinha de direito adquirido a aposentadoria. O fato do INSS não ter reconhecido todo o tempo, se o juiz entender que o INSS negou indevidamente, o juiz determina o pagamento desde a época do requerimento administrativo, conforme dispõe a súmula 33 da Turma Nacional de Uniformização. Professor Tiago Anderson, no interior do Ceará, pergunta e também, ao mesmo tempo, afirma: a renda per capita do BPC será de meio salário mínimo para 2021. Eu recebo BPC da minha mãe e sou aposentado do Estado. Caso ela faleça, posso optar pela pensão do Estado? Pode sim, Anderson. O BPC, ele não é algo que não se pode renunciar. Eu posso dizer que eu não quero receber mais BPC porque eu tenho um interesse num benefício mais vantajoso, que no seu caso é a pensão por morte. Mas ele fala aqui, professor Tiago, em tom afirmativo, que em 2021 teremos o BPC como renda per capita de meio salário mínimo? Pois é, Luzenor, foi uma alteração trazida também pela Lei 13982, a mesma lei que instituiu o auxílio emergencial. Ela disse que até esse ano, até 31 de dezembro de 2020, a renda seria de até 1/4 por pessoa. E a partir de 1º de janeiro de 2021, ela seria elastecida até esse valor. Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Quando você mandar o seu texto, diga em que cidade você se encontra, como faz o José Edson em Icó. A pessoa estando de licença médica tem direito ao 13º salário? Sou vigilante e em fevereiro faço 25 anos de profissão e tenho 56 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria especial? Duas perguntas, professor Tiago. Seu José Edson, sim, se o senhor está recebendo auxílio-doença, o valor do 13º salário equiparado ao abono anual é pago sim também através do benefício. A segunda pergunta, se você tem direito à aposentadoria especial, tem, mas só quem completou 25 anos até o dia 12 de novembro de 2019 pode se aposentar independentemente da idade. Agora, para quem só preencheu o requisito depois de 13 de novembro de 2019, além dos 25 anos de trabalho, tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Sandra Vasconcelos, no interior do Ceará. Meu esposo é professor, tem 54 anos de idade e 23 anos de contribuição. Ele pode pedir uma aposentadoria por tempo de serviço? Por enquanto não, dona Sandra, porque essa aposentadoria por tempo de serviço para o professor é só para o homem que tinha completado já 30 anos de serviço na atividade de magistério até o dia 12 de novembro de 2019. Ele pode se encaixar numa regra de transição, mas vai ter que pagar, além de completar os 30 anos de contribuição, vai ter que pagar um pedágiozinho também. Antônio, em Sobral, eu tenho 61 anos de idade e 17 anos de carteira assinada. Tenho direito a me aposentar? Ainda não, porque a idade mínima para poder pedir a aposentadoria do homem é aos 65 anos de idade. O senhor já cumpriu a carência, que é no mínimo 15 anos, então agora basta esperar o requisito etário de idade mínima para poder se aposentar. O Antônio deixou outra pergunta. Eu recebo auxílio-doença desde novembro do ano passado. Continuo afastado do trabalho e agora veio negado pelo INSS. Posso entrar na justiça para pedir a aposentadoria? Com certeza, você pode pedir a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E se você já tivesse a idade mínima, podia inclusive também pedir a aposentadoria por idade. Dejani Silva, do Rio de Janeiro, pede auxílio, pede informação. O professor Tiago diz que tem 40 anos de idade e 20 anos de contribuição. Com quantos anos vou me aposentar? Dona Dejani, se a senhora tem 20 anos hoje, então na época da reforma da Previdência devia estar com 19 anos. Faltavam 11 anos ainda para completar os 30 anos de contribuição. Então a senhora teria que completar esses 30 anos, ou seja, mais 10 anos e mais 100% do tempo que estava faltando na época da reforma da Previdência. Ou seja, 10 mais 11 anos. 21 anos. A senhora poderia pedir a aposentadoria daqui a 21 anos. Você que tem dúvida na área da Previdência Social, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. José Brito, em General Sampaio. Quando eu me aposentei, foi com os documentos da terra de um amigo meu e agora, para minha esposa se aposentar, o sindicato está pedindo os mesmos documentos do mesmo homem, mas agora esse meu amigo não pode assinar porque já extrapolou. Gostaria de saber se o documento de outra terra serve. Quando ele diz assim, extrapolou, professor Tiago, é porque tem uma cota sobre o número de pessoas que na área rural podem se aposentar por determinada área física onde essas pessoas trabalham ou exerceram atividade rural? Na verdade não, Luzenor, não há qualquer limitação ou restrição para um número de pessoas em relação ao metro quadrado de área, não, ou módulo fiscal, não. Não há essa limitação na lei. O que ele pode estar querendo dizer aí é que haja
haja alguma invalidade em relação ao tempo, prazo que já foi assinado, né? Muito tempo, pode ser por causa disso aí, ou então porque o ITR não está em dia, o Imposto de Território Rural não está em dia, mas não há limitação pelo número de pessoas em relação à dimensão da terra, não. Agora, claro que você pode usar de outra terra, desde que você realmente trabalhasse lá, né? Porque você tem que provar que realmente trabalhava naquela atividade onde você está entregando a documentação. Pois é, professor Tiago, você fala sobre o José Brito de General Sampaio e agora tem uma pergunta na mesma área rural, que é da Nalciane em Tianguá. Meu pai trabalha na roça até hoje, tem 62 anos de idade. Como devo dar a entrada no processo de aposentadoria dele? Pois ele não tem provas. A única coisa que tem é comprovante do seguro safra. Com quantos anos ele irá se aposentar? Quando chegar o tempo, a quem devo procurar? O sindicato ou o INSS? Duas dúvidas da Nalciane. Dona Nalciane, ele pode procurar diretamente o sindicato ou o INSS através do telefone 135. Existe um convênio de cooperação para os sindicatos também darem entrada. Se ele preferir lá, ele também pode buscar, tá? Não ter provas não tem problema, porque ele já tem uma prova, pelo menos, que é o seguro safra. O seguro safra é um indício de prova material de que ele desenvolve atividade rural e já é servível, portanto, para ele alegar que trabalhou aquele período na atividade. Nós temos o primeiro intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você aproveita para nos encaminhar pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353 a sua dúvida sobre qualquer benefício da Previdência Social. Daqui a pouco eu volto. Já estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral. Encerramos o bloco anterior com pergunta da região da Serra Grande e é para lá que nós voltamos para ouvir a Dona Maria de Lourdes em Tianguá. Tenho 60 anos, recebo uma pensão por morte, dei entrada na minha aposentadoria, mas a Justiça negou por conta do Bolsa Família. Porém, há muito tempo que não recebo Bolsa Família. O que posso fazer para resolver essa questão e receber minha aposentadoria? Devo buscar um advogado? Qual é o conselho para a Dona Maria de Lourdes em Tianguá, professor Tiago? Dona Maria, primeiro, é muito estranho que tenha sido negado por causa do Bolsa Família. Na verdade, a percepção desses benefícios de programas sociais do governo são caracterizadores de que há ali uma vulnerabilidade entendido como um indício de prova de que a família precisa de uma atividade de subsistência para ele, né? Agora, se o juiz negou, realmente a senhora tem que procurar um advogado, dar entrada no novo pedido administrativo e se o INSS negar novamente, dar entrada na justiça novamente também. Albenísio em Russas mandou duas perguntas. Paguei 25 anos de INSS, tenho 47 anos e estou há 6 anos desempregado e sem contribuir com a Previdência Social. Eu ainda preciso contribuir para me aposentar? É a primeira dúvida do Albenísio. Seu Albenísio não precisa contribuir mais porque já tem um tempo de carência mínima durante 15 anos, então já tem essa carência, basta esperar a idade. Agora, uma coisa que a gente sempre alerta aqui, né, apesar de parecer redundante, a gente alerta no Alerta Geral, já que esse é o nome do programa, que você tem essa contribuição pelo menos uma vez por ano para manter sua qualidade de segurado. Se você pagar pelo menos uma vez por ano, você mantém sua qualidade de segurado durante 12 meses. E a Previdência ela não cobre só a idade avançada, mas outros eventos como invalidez, morte, doença, acidente. Então, você não sabe se até completar 65 anos acontece alguma dessas contingências, então é bom estar sempre mantendo essa qualidade de segurado em dia. Essa pergunta do Albenísio, com essa sua resposta, professor Tiago, me remete ao primeiro bloco do nosso Alerta Geral de hoje, sobre uma pergunta também vinda de um dos nossos ouvintes, que questionava se poderia a filha receber uma pensão por morte depois que o pai morreu. O pai tinha contribuído entre 2015, 1995 e 2009 e há 2 anos, quando o pai faleceu, não estava na condição de segurado, ou seja, não teve direito à família à pensão. Então, essa recomendação para o Albenísio tem também esse outro lado tão importante, que é, se contribuir, garantir a pensão para um dos filhos ou para a viúva. É verdade, Luzenor. Por isso que a gente sempre diz, a aposentadoria é um dos eventos cobertos pela Previdência Social. Mas fora isso, a gente tem óbito, a gente tem invalidez, a gente tem doença, a gente tem acidente, tem maternidade, tem reclusão. Todos esses eventos aí você não pode programar. Então é bom que você mantenha sempre a qualidade de segurado para ser coberto pela Previdência. O Albenísio deixou a segunda pergunta. Ele diz: minha esposa pagou 10 anos de INSS e está sem contribuir há 6 anos. Ela tem 45 anos de idade. Quanto tempo mais precisa para contribuir e se aposentar? Mais 5 anos, porque 15 anos é o tempo de contribuição mínima para a mulher poder pedir aposentadoria. Victor, em Ibiapina, tenho 60 anos de idade, sou técnico de enfermagem há 26 anos e concursado em 2 prefeituras. Dei entrada no INSS, mas o pedido da aposentadoria veio negado. O que fazer, professor Tiago? Vitor, nesses casos aí de pessoas que trabalham na atividade da área da saúde, como técnico, enfermagem, enfermeiro, médico,
médico, odontólogo, a gente recomenda que faça da entrada no pedido judicial, porque o INSS não tem reconhecido com muita facilidade a atividade especial desses profissionais, mas a Justiça tem mais flexibilidade para reconhecer que sim, houve exposição a um agente nocivo biológico e essa pessoa teria direito à aposentadoria aos 25 anos de trabalho, se ele preencheu até antes da reforma da Previdência. Como o senhor já tem 26 anos hoje em dia, então muito provavelmente até novembro do ano passado já tinha uns 25 anos, já tinha direito à aposentadoria especial, independente da idade mínima. Vitor, essa resposta do professor Tiago é tão segura, tão importante, que se você precisar de algum esclarecimento a mais, volta a ligar para a gente aqui ou diretamente para o professor Tiago para tentar conseguir esse benefício previdenciário, porque pelas condições expostas por você, esse benefício aí será garantido. Um ouvinte ou uma ouvinte não quis se identificar e deixou a seguinte pergunta: sou doméstico, gostaria de saber quanto era o valor do 13º para mim, pois eu faço 7 meses agora em dezembro que trabalho de forma avulsa. O 13º deve corresponder à sua última remuneração. Ou seja, professor Tiago, 13º, no caso dela aqui, é 7/12, né, do valor que ela trabalhou 7 meses. Se trabalhou 7 meses em 12 meses do ano, parece-me que esse é o cálculo. Isso mesmo, Zenô, porque tem que ser proporcional ao número de meses trabalhados. Iago, no Rio de Janeiro, gostaria de fazer uma pergunta. O programa que eu estou incluso do governo, aquele que a empresa paga uma parte, o governo outra parte, é renovado automaticamente todo mês, sem o pessoal da empresa fazer algo. Isso é correto? Não, é necessário que seja renovado o contrato, né? Que também você dê a sua parte, sua aquiescência, sua concordância nesse contrato de trabalho. Márcia, em General Sampaio, como já tenho 15 anos de carteira assinada, se eu continuar pagando como autônoma, sendo que já tenho 49 anos de idade, com quantos anos irei me aposentar? Independente do modo de filiação, independente se você é trabalhador urbano como autônomo, como contribuinte segurado empregado, empregado doméstico, a idade mínima para poder se aposentar é aos 62 anos de idade. Agora, o tempo de contribuição você já tem, basta esperar a idade mínima. Você pode também mandar a sua dúvida. Anote aí o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Maria, em Viçosa do Ceará. Quando eu posso me aposentar? Tenho 57 anos de idade e 15 anos de contribuição. Com quantos anos terei meu benefício? Dona Maria, para a senhora é melhor esperar a idade mínima. Qualquer regra de transição implicaria que você trabalhasse mais tempo do que a idade mínima. Então, aos 62 anos, a senhora poderá se aposentar. E se a Dona Maria for trabalhadora rural, professor Tiago? Se ela for trabalhador rural, já passou do tempo, mas pode pedir a aposentadoria agora, porque desde os 55 anos de idade já teria direito adquirido. Josimar, em Crato, região metropolitana do Cariri, tenho 55 anos de idade, 26 anos de insalubridade e 5 anos sem insalubridade. Sou pensionista sou prensista em fábrica de calçados e gostaria de saber se essa insalubridade foi retirada com a reforma da Previdência Social. Prensista, professor Tiago, quer dizer, trabalha com máquina que tem prensa, né? Perfeitamente, Luzenor. E muito provavelmente essa máquina aí, em razão do peso, do barulho que ela faz, ela deve realmente expor o obreiro a uma atividade, a um agente nocivo, como no caso ruído, né? Um ruído acima do limite de tolerância. Aí o senhor teria direito sim à aposentadoria especial. Não acabou a insalubridade ou o reconhecimento da atividade especial com a reforma, não. O que a reforma trouxe foi, além da necessidade de você ter a comprovação de pelo menos 25 anos na atividade especial, ter também uma idade mínima. Só que eu tenho uma excelente notícia para você aqui, viu? Como o senhor já tem 26 anos agora, muito provavelmente até novembro do ano passado, o senhor já tinha os 25 anos. Então já tem direito adquirido à aposentadoria especial, independente da idade, porque antes da reforma da Previdência já tinha esses 25 anos aí de trabalho especial. Manuel de Andrade, em Granja, meu recurso foi negado e eu gostaria de saber se tenho carência ainda para tentar outro benefício. O recurso estava com 3 anos e 6 meses, só que eu não estava pagando porque estava no processo. Olha, a carência ela pode ser resgatada desde que você volte a contribuir para a Previdência e pague pelo menos metade da carência daquele benefício que você vai pedir. Então é possível você resgatar essa carência pretérita também. Carlos, em Horizonte, minha mulher recebe o auxílio pelo INSS por ter febre reumática. Eu tenho carteira assinada e se casarmos, ela pode perder o auxílio? Se for auxílio doença, não, porque o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez independem da renda da família. Agora, se for um amparo social à pessoa com deficiência, sim, eu vou ter um recálculo da renda a partir de quando eu tenho um dos membros do grupo familiar trabalhando de carteira assinada. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, gerado a partir da nossa FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, é transmitido por outras 34 emissoras no interior do Ceará e também está na internet. Todo o conteúdo você pode acessar
acessar no nosso site cearagora.com.br. Aqui você tem o espaço aberto para o esclarecimento e orientação na área da Previdência Social. Por essa razão, tem aqui a linha direta do WhatsApp 085 99273 4353. Josiane em Aracoiaba tem uma filha diagnosticada com paralisia cerebral. Em fevereiro dei entrada na papelada dela, mas até agora nada. Por causa da pandemia, preciso marcar perícia, mas não consigo. Ligo para o 135 e pedem para esperar porque o INSS vai entrar em contato com a gente, mas está custando muito. O que eu preciso fazer para marcar perícia? Qual é o conselho para a Josiane, professor Tiago? Josiane, nesse caso aí eu recomendo que você procure já a Defensoria Pública da União ou então um advogado ou advogada privada, porque em razão do convênio que a OAB Ceará mantém com esses advogados, esse requerimento pode ser feito mais rápido. Marcos, em Icó, minha esposa sofreu um acidente e nós colocamos na justiça, fomos para a audiência, mas por falta de testemunhas foi negado o recurso. O que podemos fazer? Ela recebe meio salário e está com 10 anos com essa situação. Ela toma remédio controlado e tem problemas de tireoide. Seu Marcos, é possível que o senhor faça um novo pedido, né, no INSS, e se o INSS entender que não há direito, o senhor pode entrar com uma nova ação judicial. Mas é sempre importante que você tenha um conjunto probatório forte, que ajude a formar a convicção do magistrado que realmente há aquelas condições que você está alegando ali na petição inicial. Manuel, no interior do Ceará, ele narra, professor Tiago, que tem um irmão que tem uma deficiência na mão, perdeu uma mão, a mão esquerda, e recebe o benefício do INSS. Agora ele completou 18 anos e esse benefício está no nome da mãe. Se o benefício vai continuar no nome da minha mãe, pergunta ele, o meu irmão tem que ir até o INSS para colocar no nome dele, já que ele completou 18 anos agora neste mês? Qual é o procedimento nesse caso? Seu Manuel, seu irmão pode continuar tendo um representante legal com a sua mãe, sim, já que ela é a tutora nata dele, ou se ele quiser, quiser ele mesmo receber o benefício, ser o titular e não ter representante legal, ele também pode promover essa alteração, mas o benefício vai ser mantido independente dele fazer a alteração. Gleiciane em Guaraciaba do Norte, eu tenho um menino de 2 anos e para fazer o salário maternidade precisa da declaração do Bolsa Família, mas eu não quero perder o meu dinheiro do Bolsa Família. O que eu faço? Tem incompatibilidade aqui, professor Tiago? De forma nenhuma, Luzenor. É possível receber o Bolsa Família e o valor do salário maternidade não tem incompatibilidade qualquer. Pode receber os dois ao mesmo tempo. Agora, onde é que ela pega essa declaração do Bolsa Família? É no Lá CRAS? no CRAS, no CRAS, né, que é do Centro de Referência em Assistência Social. Cada prefeitura aí tem um CRAS ou mais de um, então você pode procurar o assistente social desse CRAS e pedir essa declaração. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Alerta Geral e a gente volta já já com outras informações, mais mensagens dos nossos ouvintes e internautas. E você também pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Já já a gente está de volta. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta, comprometido com você que precisa de informações na área da Previdência Social, como a Ana Lira em Itapiúna. Eu só tenho um rim, coloco meus papéis há 1 ano e estou esperando a minha perícia. Tenho o direito de receber auxílio-doença por ter apenas um rim? Sou agricultora, tenho direito ou não? Reafirma a pergunta a Ana Lira. Simplesmente pela falta do rim, é possível que seja caracterizada a sua incapacidade e tenha direito ao auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez mesmo, já que não há previsão de você recuperar esse rim, a não ser que você passe por um tratamento cirúrgico e seja reimplantado ali através de uma doação. Mas é possível sim que seja caracterizada a sua incapacidade e seja concedido o auxílio. Mas nesse caso, professor, quais são as condições da Ana Lira, como agricultora, apresentar do ponto de vista da ligação com o INSS para ter direito a esse auxílio? Bom, Luciano, ela vai ter que provar que além de ter essa incapacidade, ela também tinha qualidade segurada e tinha carência mínima de 12 meses de efetivo exercício rural. Então ela vai ter que provar, através de um início de prova material, que ela realmente tinha uma ligação com a agricultura. Gil Salles tem 65 anos de idade, trabalha de carteira assinada e pergunta se já está na hora de dar a entrada no pedido de aposentadoria. Mora em Fortaleza. Se o senhor já tem 65 anos de idade e trabalhou pelo menos 15 anos de carteira assinada, ou então contribuiu por 15 anos para a Previdência Social, sim, o senhor já está no período de pedir aposentadoria, já pode dar entrada no requerimento. Professor Tiago, a Daiane, em Uruburetama, quer saber por quanto tempo o beneficiário pode receber o atrasado pela Justiça Federal.
Ótima pergunta, Daiane, bastante técnica, viu? Porque aqui a gente tem uma incidência de um instituto do direito chamado de prescrição. Prescrição é o direito de exigir uma parcela, uma prestação de outra pessoa. A prescrição na Previdência, ela ocorre quando ultrapassam 5 anos. Só que quando eu estou com ação na Justiça, essa prescrição é interrompida. Então, além daquele período lá do atrasado, pelo tempo que correu o processo, tudo que está acontecendo ali deve ser pago também, porque a prescrição não está mais correndo. Heriberto em Mucambo, sou viúvo e gostaria de saber se eu me casar, vou perder a pensão? Seu Heriberto, se você perdeu a sua esposa, a primeira esposa, depois do dia 24 de julho de 91, não, porque a Lei 8.213, ela não prevê que as novas núpcias impedem a percepção da pensão por morte. Antônio Ferreira em Santa Quitéria, tenho 59 anos de idade, sou funcionário da prefeitura e tenho 14 anos, mas não concursada, só contratada. No caso aqui, parece-me que é a Antônia Ferreira, sem ter carteira assinada. Tenho muitos problemas de saúde, fiz uma ressonância e o médico me encaminhou para o INSS, passei para o advogado e ele deu entrada, mas faz um mês e ainda não tive nenhuma resposta. Gostaria de saber se realmente tenho direito. Qual é a explicação, professor Tiago? Sim, dona Antônio, porque, na verdade, quem está trabalhando como contratado, ainda que não seja como concursado, ele está mantendo uma vinculação ali perante a Previdência Social como segurado empregado, filiado ao regime geral de Previdência Social. Então, você tem direito, sim, a ter esse tempo reconhecido pelo INSS e como já tem mais de 12 meses de contribuição, que é o período de carência para ter direito a um benefício por incapacidade, já tem a qualidade de segurado, a carência, basta comprovar que realmente tem a incapacidade agora. Então está aí dona Antônia Ferreira em Santa Quitéria, essa explicação do professor Tiago. Ela deixou também outra pergunta dizendo o seguinte: meu esposo vai completar 63 anos de idade, queria saber se ele pode dar continuidade na entrada da aposentadoria. Ele tem problema de saúde no joelho e tem um defeito no braço, chegou a receber um auxílio, mas parou de receber. Ele pode dar entrada outra vez? Pode sim, não há coisa julgada, ou seja, eu posso dar entrada quantas vezes eu quiser na via administrativa lá no balcão do INSS. Oliveira em Eusébio, sou aposentado há 10 anos por idade. Quando me aposentei para requerer a aposentadoria, mostrei as carteiras profissionais, porém o INSS não encontrou a comprovação dos contratos devido à falência de algumas empresas. Só encontrou 23 anos e me aposentaram por idade. Tenho direito a pedir uma revisão? É possível, professor Tiago, nesse caso? É possível sim, Luzenor, só que o ônus da prova incumbe a quem está alegando aquele direito, né? Então, apesar da gente ter a obrigação da Receita fiscalizar as contribuições sociais, o INSS vai pedir que você apresente uma prova que prestou aquele serviço mesmo. Então, você vai ter que ter alguma prova, algum início de prova material, ficha de ponto, ficha financeira, folha de ponto ou qualquer coisa que evidencie que realmente você trabalhou naquela empresa. As duas carteiras profissionais assinadas com o carimbo da empresa não são uma prova bem segura, não? É uma prova, sim, é uma prova que tem presunção relativa, né? Uma prova que só pode ser relativizada se houver uma prova em contrário. Então, elas servem, sim, de início de prova material. Joana em Sobral mandou a pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Ela pergunta, professor Tiago, quem tem 60 anos de idade tem que fazer perícia? Recebo o BPC e gostaria de saber se sou obrigado a fazer a perícia. Outra coisa, é verdade que vamos receber bônus de R$2.000? Não, esse bônus ainda não existe, qualquer lei que foi sancionada pelo governo federal, então não tem a previsão desse pagamento, não. Sua primeira pergunta é, sim, tem que passar pela perícia médica, mesmo quem tem 60 anos, mas é beneficiário do BPC. Para quem é aposentado por invalidez, aos 60 anos não precisa passar mais por perícia, não, mas quem recebe BPC precisa. Silvia Regina está no interior do Ceará e pergunta: quem tem hanseníase pode pedir o afastamento do trabalho, professor Tiago? Pode sim, porque é uma doença inclusive estigmatizante, que mesmo não causando uma incapacidade mecânica ou fisiológica em você, em razão do estigma, do preconceito, ela pode ensejar o benefício por incapacidade, sim. O Edson em Quixeré pergunta: tenho 32 anos de contribuição e 53 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Tá pertinho aí, viu, seu Edson? Daqui a mais ou menos, o senhor devia estar com 31 anos de contribuição até o novembro do ano passado, então tá faltando 4 anos, então o senhor vai poder completar 35 anos e pagar mais 4 anos de pedágio, ou seja, daqui a 7 anos o senhor vai poder pedir essa aposentadoria. Mais uma dúvida, Antônia em Quixeramobim, tenho 64 anos de idade, sou pensionista por morte, dei entrada na aposentadoria por ser agricultora com um advogado há 5 anos, tenho esse direito da aposentadoria? Se a senhora comprovar que desenvolveu atividade rural por pelo menos 15 anos, tiver aquelas provas da agricultura, então sim, a senhora vai ter direito ao benefício.
Kleiner, em Aracati, minha sogra completa 59 anos de idade ano que vem. Ela tem diversos problemas de saúde, porém tem um filho especial que já recebe o BPC. Ela pode pedir a aposentadoria? Pode pedir a aposentadoria e se o INSS suspender o benefício do filho dela, ela pode entrar na justiça pedindo restabelecimento e a flexibilização da renda. Edinalva, em Russas, tenho 60 anos de idade e gostaria de saber como eu faço para me aposentar. Eu deixei de trabalhar com 36 anos por problemas de saúde. Tenho hipertensão, problema de psoríase e problema na coluna. Gostaria de saber como eu faço para dar entrada na minha aposentadoria. Trabalhei até 2000 e não trabalhei mais e lá pra cá nem contribuí também. Dona Edinalva, se a senhora já adquiriu a incapacidade lá pertinho de quando você parou de trabalhar, então você estava dentro da qualidade de segurado, ou por estar trabalhando ou por estar no período de graça, não tem problema. A falta de contribuição posterior não prejudica a percepção do benefício. Agora, se a incapacidade só veio muito tempo depois da senhora ter parado de trabalhar, depois que já tinha passado o período de graça, a senhora primeiro tem que voltar a contribuir, mostrar que houve um agravamento ou progressão dessas doenças incapacitantes e aí sim pedir o benefício. Francisco Augusto, em Tururu, quanto tempo eu posso dar entrada na aposentadoria? Ou com quanto tempo? Tenho 31 anos de contribuição no INSS e 64 anos de idade. Devo continuar pagando ou posso parar de contribuir? Professor Tiago, antes da sua resposta, há poucos instantes você fez uma consideração sobre o nosso ouvinte lá do Vale do Jaguaribe, da cidade de Russas, dizendo que ele já poderia dar entrada com 31 anos de contribuição. No caso aqui, 31 anos de contribuição e 64 anos de idade. O seu Francisco Augusto já pode bater a porta do INSS? Só quem tinha 31 anos de contribuição, pelo menos 30 anos, mulher, até novembro do ano passado, é que poderia já dar entrada. O homem, ele teria que ter 35 anos de contribuição até novembro do ano passado. Agora ele poderia pagar uma regra de transição com um pedágio a mais, só que para ele, se ele pagar esse pedágio, ele vai ter que esperar mais tempo do que esperar a idade mínima, porque ele já está com 64 anos e ano que vem ele já faz 65, então já pode se aposentar por idade. Ou seja, a recomendação é que o seu Francisco Augusto espere completar os 65 anos de idade e no dia seguinte já dá entrada no pedido de aposentadoria? Isso se ele quiser cumprir a regra mínima, Luzenor. Só que a gente lembra que com a atual reforma da Previdência, agora com a emenda 103, quanto mais tempo de trabalho eu tiver, eu vou ter uma alíquota maior do benefício. Por exemplo, no caso aqui do nosso amigo, se ele está com 31 anos de trabalho, ano que vem ele vai estar com 65 anos de idade, 32 anos de trabalho, então ele vai ter apenas 12 anos a mais de 20 anos, que é o tempo mínimo de trabalho. 12 anos a mais faz com que ele tenha 60% de alíquota, mais 12 vezes 2%, mais 24% de alíquota. Então, com 32 anos de trabalho, ele tem 84% em cima da média dos salários dele. Agora, se ele quiser esperar mais, a cada ano a mais, ele aumenta em mais 2% a alíquota do salário do benefício dele. José Filho, em Itaiçaba, quem se aposentou pelo regime geral da Previdência Social antes da emenda constitucional 103 de novembro de 2019, já tem direito adquirido e se quiser continuar trabalhando, pode? Isso no caso do funcionário público municipal? Excelente pergunta, José, e eu entendo que sim, porque você tanto preencheu o requisito para aposentadoria, como já efetivamente fez o pedido antes da alteração legislativa. Então, como não tinha entrado em vigor, a regra de que o servidor público tem que se aposentar, eu entendo que tem direito adquirido a manter-se sim no emprego. Maria, em Itaitinga, tenho 11 anos de carteira assinada e 50 anos de idade. Como posso dar entrada na aposentadoria? Vai ter que esperar um pouquinho mais, dona Maria, porque a senhora nem tem a idade mínima, nem o tempo de contribuição mínimo, que é o chamado período de carência. Então a senhora vai ter que contribuir pelo menos durante mais 4 anos e vai ter que esperar completar os 62 anos de idade. Anote aí a linha direta do nosso WhatsApp para você, ouvinte internauta, mandar a sua pergunta. É o 085 99273 4353. Perpétua, em Baturité. Tenho 58 anos de idade e 20 anos de tempo de agricultura, mas mesmo assim, a minha aposentadoria foi negada pelo INSS e também na Justiça. Posso dar entrada novamente se eu tiver novas provas que sou agricultora? Excelente pergunta, dona Perpétua, e a resposta é positiva. Se a senhora fizer um novo requerimento administrativo e tiver novas provas, a senhora faz um novo pedido do INSS. Se o INSS negar, a senhora pode de novo entrar na Justiça, onde você vai ter mais liberdade probatória para mostrar ali a sua atividade rural. Adriana, em Fortaleza, tenho 53 anos de idade e 27 anos de contribuição. Já é hora de pedir a aposentadoria, professor Tiago? Ainda não, tá faltando um pouquinho, tá? Você vai ter direito a pagar mais uma regrazinha de pedágio e vai ter direito a se aposentar daqui a mais ou menos 7 anos, né? Então, quando tiver 60 anos de idade, vai poder se aposentar. Vai ser mais rápido do que esperar a idade mínima, porque pela idade mínima só poderia se aposentar com 62 anos. Mensagem que chega de Camusim é do Zé Maria. Meu irmão sofreu um acidente em janeiro e o médico
médico só deu 2 meses de auxílio. Quando começou a pandemia, ele deu entrada no auxílio e o pedido foi negado. Não recebeu auxílio doença, nem auxílio do governo. O que fazer, professor Tiago? Ele pode entrar na justiça e pedir a reversão desse indeferimento aí, ou o restabelecimento, já que ele recebeu pelo menos 2 meses, ele pode alegar que continuou incapaz e que o INSS não poderia ter cessado. Se o juiz assim entender, então ele manda pagar todo o atrasado desde a época da cessação do benefício. Fátima Lopes, em Senador Pompeu. Eu sou cadeirante, recebo o BPC e queria saber se tenho direito aos 25%. Dona Fátima, o BPC, ele não gera esse adicional da grande validez. Esse adicional da grande validez é concedido apenas à pessoa que está aposentado por invalidez e na justiça para outras aposentadorias. Mas para benefício de amparo ao deficiente ou ao idoso, não há previsão para esse adicional de 25%. Dúvida da Maria em Russas, professor Tiago. Ela diz que tem 55 anos de idade, quer se aposentar como agricultora, mas o filho dela recebe o BPC e dentro da casa moram 3 pessoas. Tem algum problema? Tem alguma incompatibilidade? Dona Maria, se a senhora receber, realmente o valor da renda vai fazer com que vocês fiquem com 1/4 de salário mínimo por pessoa. Mas hoje a lei foi alterada e permite justamente até 1/4. Não pode ser maior que 1/4. Nós temos mais uma parada aqui no Jornal Alerta Geral com o professor Tiago Albuquerque e voltamos já já com outras informações e mensagens dos nossos ouvintes internautas. Olá, ouvinte, internauta, aproveite e mande a sua pergunta. Tem mais um bloco aqui de 15 minutos nessa minha conversa com o professor Tiago Albuquerque, com esclarecimentos e orientações na área da Previdência Social. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Andréia, em Juazeiro do Norte. Sou contribuinte há 30 anos. Quando dei entrada no pedido de aposentadoria, precisei pagar uma pequena taxa nos carnês sobre 2 salários devido ao preenchimento da diferença de R$10. Fiz o pagamento, dei entrada, mas quando recebi foi um salário mínimo. Quando comecei era sobre um salário mínimo, mas aumentei e fiquei pagando sobre 2 salários mínimos. O que foi que aconteceu? Dei entrada na revisão. Será que vai ser possível, professor Tiago? André, vai depender de quando é que você começou a contribuir sobre um salário mínimo e quando contribuía sobre 2. Porque se a senhora contribuía como em cima de 2 salários mínimos antes de julho de 94, o INSS não vai reconhecer, porque ele entende que só pode ser calculado a partir de julho de 94. Só que há uma tese de concessão judicial chamada de revisão da vida toda, onde a justiça manda incluir, inclusive, os valores antes de julho de 94, antes do plano real. E aí, se a sua contribuição maior foi antes dessa época aí, o benefício pode sim ser revisado para cima e a senhora tem um acréscimo no valor do benefício. A Socorro mora em Caridade, diz que trabalha na Prefeitura Municipal, tem 32 anos de contribuição e 48 anos de idade e já está apressada para pedir a aposentadoria. É possível, professor Tiago? Dona Socorro, se aí não tiver regime próprio, se for regime geral, sim, a senhora já tem direito adquirido, porque a mulher que tinha pelo menos 30 anos de contribuição até o dia 12 de novembro de 2019 já tem direito a aposentar por tempo de contribuição, independente da idade. Quer dizer que se ela for filiada ao INSS, ela pode pedir a aposentadoria? Já pode pedir, já podia ter pedido no ano passado, mas pode pedir agora também. Francisco, em Paraupebas, no Pará, tenho 9 anos de contribuição e quero saber quantos anos faltam de contribuição para eu me aposentar. Tenho 45 anos de idade. Francisco, para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição mínima para o homem é de 15 anos, então está faltando 6 anos. Para os homens que começarem a contribuir após a reforma da Previdência, esse tempo mínimo sai de 15 para 20 anos. E ele quer saber como faz para ter acesso às contribuições previdenciárias, professor Tiago. Excelente pergunta que pode caber a vários outros ouvintes aqui. Luzenor, você pode baixar o aplicativo do meuinss.gov.br e gerar a sua senha. Ele vai fazer 4 a 5 a 6 perguntas lá sobre o seu histórico laborativo, vai ser gerada uma senha e você pode pedir o extrato do CNIS e suas contribuições. Antônio, em Vaze Alegre, queria saber se foi aprovada a lei que quem recebe o BPC vai ter direito em dezembro a R$2.000. É uma pergunta repetida aqui, professor Tiago, de algumas pessoas que querem saber se recebendo o BPC tem esse bônus, outros querem saber se tem 14º salário. Explica, professor Tiago. Pois é, Luzenor, por enquanto a gente não tem nada de lei aprovada e sancionada aí pelo governo federal, não. Então, no momento, não há nada de promessa de pagamento do benefício. Há projetos de lei transmitando nesse sentido, mas sem nada efetivo ainda. Professor Tiago, você já respondeu tantas perguntas aqui sobre segurados da Previdência Social que tem um tempo bom de contribuição e uma idade que está abaixo da idade exigida para a aposentadoria
aposentadoria no INSS. E vem a pergunta também nessa mesma área da Edneuza em Maranguape com o seguinte conteúdo: meu esposo tem 33 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ele já pode dar entrada na aposentadoria ou é melhor chegar à idade certa? Qual é a recomendação aqui? Qual é a leitura, professor Tiago? Edneuza, ele não pode dar entrada agora porque ele nem tem a idade mínima de 65 anos, nem tem um tempo de contribuição mínima na época da reforma da Previdência, que seria 35 anos, até o dia 12 de novembro de 2019. Mas ele não precisa esperar a idade mínima. Para ele, aqui, a regra de transição com a aplicação do pedágio vai fazer com que ele se aposente mais rápido do que esperar os 65 anos de idade. Então, ele só espera a idade mínima se quiser. A regra de transição com pedágio vai fazer com que ele se aposente antes. Mas qual é o pedágio nesse caso, professor Então, Tiago? vamos lá. Se o seu marido tem 33 hoje, ele devia ter 32 ano passado. Então, estava faltando 3 anos para completar os 35. Então, esse ano ele tem 32, está faltando completar 3 e mais 3, porque é o tempo que estava faltando na época do ano passado, na época da reforma da Previdência. Daqui a 6 anos ele vai poder pedir aposentadoria. É mais rápido do que ele esperar os 65 anos de idade. Leila, em Russas, também dúvidas sobre tempo de contribuição e o momento para pedir a aposentadoria. Meu esposo tem 31 anos de contribuição e ainda paga o INSS. Está com 57 anos de idade. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Falta um pouquinho, né? Mas ele também teria direito aqui a uma regra de transição. Se ele tem 31 anos hoje, ano passado devia ter 30, estava faltando 5. Então, hoje que ele tem 31, ele tem que completar mais 4 anos para completar os 35 e pagar mais 5 anos de pedágio. Então, daqui a 9 anos ele pode pedir a aposentadoria. Só que no caso do seu marido aqui, vai ser mais rápido ele se aposentar por idade, porque 9 anos ele vai ter 66 anos de idade e com 65 ele já tem direito a aposentar-se por idade. E ela fala que o marido tem problemas de saúde. Nesse caso, pode antecipar o auxílio, professor Tiago? Se o problema de saúde for aquele que enquadra ele como uma pessoa com deficiência, sim, ele tem direito a uma contagem de tempo mais rápida, a transformação do tempo especial em comum, e aí ele teria uma regra de pedágio mais benéfica. Maria Segina em Aquiraz. Meu filho recebeu o auxílio doença, aí ele pediu o auxílio acidente, fez a perícia, mas ainda não recebeu o resultado. Vai fazer 1 ano agora em dezembro e ele não pode ficar esperando o resultado. O que ele deve fazer? Esperar o resultado por mais 1 ano, né, professor Tiago? É muito demorado, Muito Luzenor. tempo. Nos casos de demora de mais de 45 minutos da análise do pedido, o que a gente tem recomendado é que você procure a Defensoria da União ou então um advogado ou advogada privada para dar entrada já na Justiça, porque muitas vezes esse processo pode dar uma celeridade aí na sua resposta. Carleilson em Maracanaú diz que a mãe tem 25 anos de contribuição, 59 anos de idade e é agente de saúde. Pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? Carla Ilson, a gente tinha alguns entendimentos de que agente comunitário de saúde tem direito à aposentadoria especial. Só que a aposentadoria especial é para quem já tinha 25 anos de trabalho até o dia 12 de novembro de 2019. Para quem não tinha os 25 anos ainda, só completou os 25 anos depois de 12 de novembro de 2019, tem que esperar completar esses 25 anos, que é o caso da sua mãe, mas tem que esperar também ter a idade mínima, que no caso é 60 anos de idade. Paulo Sérgio em Barbalha, trabalho com carteira assinada e queria saber, se eu sair do emprego, posso continuar contribuindo para o INSS? Pode tranquilamente, Paulo Sérgio. Se você ficar desenvolvendo uma atividade por conta própria, não só pode, como é obrigado a contribuir. É um segurado obrigatório. Se não tiver uma atividade, pode contribuir como segurado facultativo. Marília em Santa Quitéria. Meu marido trabalhou 13 anos em uma empresa e foi demitido no começo de março deste ano por causa da pandemia. Em julho, ele voltou e foi registrado novamente pela empresa. Em agosto, ele quebrou o pé. Demos entrada no INSS 2 vezes e o pedido do auxílio foi negado. O que devemos fazer, professor Tiago? Nesse caso também a gente recomenda que não haja uma assistência mais ali na recurso administrativo não, mas você procure logo a justiça, porque existe uma liberdade probatória muito maior nos casos de benefício por incapacidade. Mais uma dúvida que chega de Vaze Alegre é o Gabriel. Tenho 18 anos de idade e pela lei atual só me aposento com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aqui é o resultado da educação previdenciária pelo rádio e pela internet no Alerta Geral. Resultado positivo e cidadão que o Alerta Geral e os caminhos da aposentadoria têm levado a todo cidadão aí de todo o Brasil, né, Luzenor? O Gabriel, com 18 aninhos, na mais tenra idade, já está preocupado quando é que ele vai poder se aposentar, porque ele está pensando em fazer o planejamento previdenciário dele. Gabriel, a resposta é: você se aposenta aos 65 anos de idade. Não precisa ter 35 anos de contribuição, não. Se você ainda não estava contribuindo até a época da reforma da Previdência, só vai começar agora, o
seu tempo de contribuição mínimo é 20 anos. Então, quando tiver 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, pode pedir aposentadoria na regra atual. Isso é, se não vier outra reforma da Previdência e não aumentar os requisitos. Pois é, professor Tiago, o Gabriel, né, já tem essa preocupação aos 18 anos de idade de estar vinculado ao sistema previdenciário, e é bom que essa nova geração também tenha a devida compreensão que novas regras podem surgir ao longo dos anos, porque a cada momento surgem as pesquisas mostrando que o tempo de vida vai aumentando, e com isso a Previdência Social quer atrasar ainda mais a aposentadoria para os beneficiários, para os segurados. Daí a importância do Gabriel, desde já, estar afiliado ao INSS. Mário em Fortim, tenho 63 anos de idade, 18 anos e 9 meses de contribuição. Pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? No momento não, Mário, mas daqui a 2 aninhos, quando completar os 65 anos, pode, porque já tem um tempo mínimo de carência, que é 15 anos de contribuição. José Norberto, em Oroz. A mãe é aposentada desde 1989 por ter sofrido problema em um dos braços. Ela não recebe o 13º, nem pode fazer empréstimo consignado. Ela pode pedir para mudar a aposentadoria dela para aposentadoria por idade? Pois é, José Norberto, muito provavelmente é porque ela não recebe uma aposentadoria, mas sim um chamado BPC, ou amparo à pessoa com deficiência. Ele não dá direito a 13º, não pode fazer consignado, e se ela vier a óbito daqui a muito tempo ainda, que ela vai viver muito se Deus quiser, ela também não dá direito a uma pensão por morte. Só pode pedir a transformação em uma aposentadoria por idade se ela tiver o mínimo de contribuição de durante pelo menos 15 anos, ou se não tiver contribuição, mas comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural ou na pesca artesanal. A Maria Vilani está em Várzea Alegre, tem 53 anos de idade, é agricultora e quer saber se tem direito à aposentadoria, professor Tiago. No momento não, a agricultora mulher, ela tem direito à aposentadoria aos 55 anos de idade. Tá bem pertinho, mas ainda não é o momento. Maria da Conceição, no Rio Grande do Norte, trabalhei 22 anos em uma empresa de castanha. Já está com 4 anos que eu saí dessa empresa. É obrigatório eu ficar pagando meu INSS? A senhora já tem um tempo mínimo de carência, que é 15 anos de contribuição, então a senhora não tem obrigação de ficar pagando se não estiver trabalhando. E como já tem um mínimo de contribuição de 15 anos, basta esperar a idade que vai poder pedir a aposentadoria. Agora a gente sempre faz o alerta aqui, é bom que você pague pelo menos uma vez por ano para manter a sua qualidade de segurado durante todo aquele ano. Maria de Jesus, em Ibiapina, minha sogra nunca contribuiu com nenhum sindicato, nem com a Previdência Social. Ela tem 62 anos de idade, tem cansaço crônico, artrose e reumatismo. Se pode pedir algum benefício, ela tem direito, professor Tiago, sem qualquer vinculação com o INSS? Se ela não pagou o sindicato, mas tem outras provas que desenvolveu atividade rural, então ela mostrando que é segurada especial e trabalhou pelo menos o período de carência de 12 meses para benefício por incapacidade, ela pode pedir sim um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por idade. Se ela não pagou o sindicato porque nunca trabalhou na atividade rural, então ela não pode pedir benefício de aposentadoria ou de auxílio-doença, mas pode pedir um amparo à pessoa com deficiência. Professor Tiago, a Bia está em Santana do Cariri ouvindo a nossa FM 106.5. Ela diz que tem lúpus, febre reumática e não tem o Bolsa Família. E tem um filho de 8 anos de idade que é dependente de medicamentos controlados. Ela fala que recebe o benefício dele no nome dela. E diz, o meu tratamento não tem pelo SUS, tudo é particular. E tenho crise que tenho que ir para os hospitais às pressas. E eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício ou eu não tenho condições de trabalhar. Ela diz ainda, professor Tiago. Bia, se você não contribuiu para a Previdência Social, apenas pode ter acesso a um benefício de amparo à pessoa com deficiência. Lembrando que esse amparo à pessoa com deficiência, você vai ter que mostrar um impedimento de longo prazo e vai ter que mostrar também que se enquadra no critério de renda que encaixa na vulnerabilidade social. Você, ouvinte internauta que tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. O tempo é curto, mas a gente faz esforço para responder a todas as mensagens. Infelizmente, o tempo de hoje já acabou. Muitas perguntas ficaram aqui, mas ao longo da semana vamos buscar as gravações aqui com o professor Tiago para contemplar você com as informações que você tanto anseia nessa área da Previdência Social. Professor Tiago, missão cumprida nesta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, grande prazer estar aqui, Luzenor.